Olá, estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast Uniprocessos. E hoje, claro, nós temos dois convidados mais do que especiais. Crime compensa? Professor Guzmão, nosso professor de processo penal, e nosso querido ainda aluno, Exatamente. Samuel, mas que já é advogado. A OAB vai me matar agora. Já passou na OAB no 8º semestre. Gente, um ano aí tranquilo, livre, sossegado, livre, só estudando para a faculdade. Exatamente, para a faculdade e me preparando para os demais concursos. Claro, né? esse é o nosso menino, é o nosso aluno aqui do processo. O importante é não parar, né? O importante é não parar. Pois é, e nesse bate-papo aqui, nós vamos falar sobre como passar na OAB antes de se formar. Vale a pena mesmo você fazer a OAB no 8º semestre, porque agora é permitido, né? Antes era só no 9º. Aliás, antigamente mesmo era só depois de formado. Então, quer dizer, tem a oportunidade de fazer o exame de ordem no 8º semestre. Vale a pena esse estresse? Só que não é estresse, né, Samuel? Não, ao contrário. Queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória, nosso aluno aqui do Uniprocessos, como foi isso, como foi, qual a importância do Uniprocesso nessa sua aprovação, nesse seu caminhar, porque não foi assim só o ano passado que você falou, vou dar uma passeada ali para fazer a prova. Não, você teve alguma estratégia para isso. Conta para gente. Com certeza. Não, a Uniprocessos com certeza foi foi fundamental na minha preparação, com certeza. Porque desde a graduação, né, eu percebo que todas as aulas, os professores eles são são bem especializados, as aulas são muito bem voltadas para concurso público e para a OAB, né? Eu tive professores excelentes durante a faculdade, né? Eu estava até comentando com o professor Guzmão ali fora, que eu tive aula de Direito Penal, que eu fiquei apaixonado por Direito Penal com a professora Juliana, né? No 8º semestre, se não me engano. Exatamente. tive aula ali com a professora Juliana, que aí foi quando eu decidi fazer de Direito Penal a 2ª fase. Ir para o crime. Exatamente. Não. Aí deixa de lado. Para o crime, não. Brincadeira. Mas só se vai atuar no fim crime. das contas, tem a primeira fase. A primeira fase também é muito importante falar, né? Não só a segunda fase. É um grande funil. Exatamente. A primeira fase. São todas as matérias. Todas. Né? Então você tem que ter uma boa preparação em todas as matérias. E eu vi na graduação de Direito, aqui na Processos, que tive aula com o professor Sérgio Roncador, de Ética, gabaritei a prova de Ética da OAB. Que maravilha! Tive também com a professora Maria Cristina, também, com aula de Ética, me ajudaram demais. Tive ali aula de Direito Civil com o professor Daniel, em Águas Claras, com a professora Cecília também. E, é claro, o professor que dá aula aqui do Processo Civil, esqueci o nome dele, mas um excelente professor também, professor Adalberto. Que sempre esteve ali do lado, sempre ajudando. Então, com certeza, a graduação me ajudou demais a passar na primeira fase, com uma nota muito boa, inclusive. Qual foi a sua nota? Eu tirei 62 pontos. 62 de 80. Exatamente, doutora, exatamente. Que maravilha, então, Samuel. A primeira fase, na minha opinião, inclusive, ela é mais difícil. Tá, então eu acredito Mas você foi tranquilo, né? Porque você estava no 8º semestre. Exato. O que pior podia acontecer? Pois é. Nada. E eu tenho que assumir também que eu fiz a primeira... Eu entrei nesses estudos para a OAB por uma mera curiosidade. Eu não tinha a intenção, assim, de passar de verdade. Não, né? intenção eu você queria, tinha, eu queria fazer um teste. Né? Eu estaria preparado se eu não tivesse passado, entende? Uhum. Então, foi mais por um teste mesmo. Eu me matriculei, fiz a inscrição. E acabei passando, né, na primeira fase, graças a Deus, com essa preparação toda. Na segunda fase, aí... Para a primeira fase, você não fez o preparatório. Foi só da faculdade e você foi para o aulão. Isso, eu comprei um aulão também aqui, né? Eu ganhei um desconto muito bom, aí eu falei, não, eu vou fazer o aulão também. Que de revisão. Uma aula de revisão ali, que eu achei interessante fazer. E... é isso, para a primeira fase foi basicamente essa a minha preparação, né? A faculdade, estudando em casa também, né? Claro.
O aulão de revisão que eu tive, muito importante também. Teve muitos pontos ali que foram tratados na aula de revisão que caíram na prova, entende? É até impressionante, inclusive, porque o professor estava falando sobre a experiência, a gente tem né? bola de cristal. Exatamente. Fica impressionante, porque cai o que falam no aulão, na verdade. É muito estudo dos professores. Pois é. E na segunda fase, eu não estava assim tão acreditado, mas acabou acontecendo, acabou rolando, né? E aí eu cheguei em casa, comentei com minha mãe e passei na primeira fase. Aí ela já ficou muito feliz, né? Ficou animada, falou, você devia fazer um concurso, você devia fazer um cursinho, né? Pra tentar. É um investimento ali que se você passar, já imaginou? Falei, exatamente. Aí eu falei, e você quer fazer qual cursinho, Samuel? Eu falei, olha, mãe, uma faculdade que dá um cursinho excelente, que eu percebo que muitos advogados por aí fizeram um cursinho de segunda fase aqui. Falei pra ela, vou fazer na Processo, né? É um cursinho bom, um cursinho conceituado, muito bem conceituado. Então, aí eu decidi fazer. Aí foi quando eu encontrei esse cara aqui. Pelo amor de Deus, cara. Excelente professor, excelente pessoa. Fechou, né? Aí fechou completamente. Fechou, pegou o que vinha da faculdade, né? E Exatamente. Deu match. Exatamente. Aí foi quando eu conheci o professor Guzmão, também eu já vinha acompanhando ele nas redes sociais, já vinha acompanhando processos também nas redes sociais, com relação aí à segunda fase, o curso preparatório. Decidi fazer, não me arrependo, né, em momento nenhum. Tem ali a teoria, que é a principal, né, e também a prática. Tem a teoria. E a prática, que Muita tem que escrever, prática, né, professor? Porque muita como prática. É que passa na segunda fase sem rebolar a munheca? Justamente isso. Até que o Samuel falava que a gente conversava ali fora sobre a questão da primeira fase. A primeira fase ela é o seguinte, você para pra pensar, não, tudo bem, tô fazendo todas as matérias, ok, vou ter que estudar todas as matérias, minimamente, né, para conseguir aí pelo menos os meus 40 para ir para a segunda. Acontece que assim, com certas técnicas de prova que você acaba aprendendo e tudo mais, a prova objetiva você acaba levando. O negócio é que quando chega na segunda, é a hora que, né, você divide aí quem passa e quem não passa, né? Apesar de ser óbvio isso que eu tô dizendo, na verdade é porque eu vejo essa dificuldade do pessoal, às vezes, de escrever, de se expressar e tudo mais. Essa é uma coisa que nos cursos aqui a gente sempre bate muito forte sobre a questão de como você vai começar se expressando, né? Até porque isso eu entendo que às vezes é uma dificuldade comum e não só do pessoal do direito, né? Não. O pessoal da psicologia Muita tem, gente. O pessoal lá da medicina também tem, de outros cursos tem. Agora, só que eles não vão fazer a prova da OAB da segunda fase. E além de tudo, escrita. O bacharel em direito, vamos dizer, o jurista, né? De modo geral, ele tem duas ferramentas que são fundamentais. É a fala e a escrita. Que é quase uma só, né? Que é ter argumento. Então, a fala e a escrita. Ter argumento. O médico, muitas vezes, ele exerce a profissão dele sem ter que dizer muita coisa. Mas lembrando, né, professor, e o Samuel também está aqui para dizer, também tem uma coisa, o aluno, na hora que ele vai fazer a prova, ele tem que saber que ele vai fazer prova, ele não está sendo advogado ali. Porque senão, se ficar com muita cabeça de advogado na prova, dá ruim. Exatamente. Tem que pegar e seguir as regras de como preencher a peça que tem lá, né? Você vai ser avaliado por isso, tais pontos. Depois, como fazer as questões. E isso tudo se resume em vade-meco. Vade-meco. Simplesmente vade-meco. Por isso que aqui a gente... O pessoal pensa... É uma prova de cola, gente, que maravilha. Não é verdade. E por isso que a gente cria métodos aqui no Uniprocessos, que são métodos que vão mais direto ao ponto. Então, por exemplo, você tem dificuldade de se expressar, você vai responder 3 perguntas para mim, que são exatamente a criação da tese que a OAB está cobrando. Que é como certo? Faz a tese. Então, responda essas perguntas aqui, ó. A tese que está cobrando no espelho está aqui. Pronto. E outra, eu sempre falo um negócio pro pessoal que é extraordinário. Inclusive, vou olhar para a câmera para falar para você que também está assistindo esse podcast aqui. Tem uma coisa que vai acontecer no dia da sua prova que é extraordinário. Eu não sei se você sabe, mas no dia da prova você vai estar com seu vade-mecum.
Nossa, Isso é extraordinário. Ele falava isso todo dia na aula. E por que eu digo isso? A Claudina acabou de dizer aqui agora. É uma prova com cola. Tá escrito. Cara. Exatamente. Ô, Tá desculpa escrito. aí. Né? Mas é isso. Tá escrito. E a gente cria métodos aqui de marcação do vade-mecum, né? Dentro das permissões do edital que a FGV coloca na prova, Claro. que a marcação dá exatamente onde tem que dar. Ou Certo? eu recebi um aluno que ele falou que ele não marcou, Uhum. porque ele se confunde com as cores. Mas se você sabe o índice remissivo, Que é tá uma- Exatamente. tudo lá, tá falando, Tá tudo sei lá. lá do que, você Exatamente, vai lá exatamente. no índice, por ordem alfabética, é uma coisa fácil. Tum! Ah, é isso aqui, pronto. Exatamente. Vai lá e olha. Ah, mas eu esqueci o que é isso. Mas quando você der uma olhadinha lá, Uhum. você vai Abriu lembrar o e vai artigo, fazer. Vai só colocar memória, o né? artigo, Exatamente. gente. Saber procurar no índice remissivo é essencial para quem está na prova, principalmente devido à quantidade enorme de artigos que você tem que saber. Por exemplo, desde o endereçamento ali, do preâmbulo da peça, você tem que ter artigos ali, você tem que ter o nome da peça, então você tem que saber, por exemplo, digamos que a minha foi resposta à acusação. O que eu fiz? Já corri lá no índice remissivo procurar, né? O artigo para o preâmbulo da peça, para endereçamento correto da peça, né? Tudo bonitinho, e aí sim, a partir do momento que eu acertei o nome da peça, falei, cara, agora é só desenvolver o raciocínio, né? E aí é essencial de todas as formas, porque nas teses preliminares, teses de mérito, teses subsidiárias, tudo vai exigir um índice remissivo. Porque não tem como. Eu particularmente, eu não consigo gravar todos os artigos. Nossa, nem você, nem o professor Guzmão consegue? Não tem jeito. O professor consegue. Todos? Cada Todos? cada artigo gravar na cabeça ali, você tem que ter acesso a um índice remissivo, não tem como. E eu faço essa brincadeira do vade-mecum sempre, porque o pessoal vai pra prova com o vade-mecum de carregar peso. Deixa eu falar uma coisa, meu amigo. Abra o vade-mecum, ele é para ser utilizado, né? Lógico. Ele não tá lá para você falar assim, não, deixa eu fazer a prova aqui de acordo com o que eu sei. Não, tudo bem, você tem que saber, ok. Mas o vade-mecum vai te levar muito mais fácil onde você precisa. Exatamente. Desde a primeira fase, porque se você já sabe que vai fazer penal, então você já tem que ter um vade-mecum penal, porque na hora que você estiver estudando para a primeira fase, você vai se aprofundar em penal na primeira fase também, porque você depois vai para a segunda, você já vai se familiarizando ali com o vade-mecum. Exatamente. Atualizado, pelo amor de Deus. Atualizado, com pelo certeza. amor de Deus. Não é aquele que você usou mas no tem que primeiro falar, semestre da gente, faculdade, por né? incrível que pareça, a gente tem que falar. E o pessoal ainda pergunta, né? O pessoal às vezes chega na sala perguntando, professor, tem um mas não vade-mecum tem. aqui de 2012, que tudo mais. Não vai dar esse, não dá. Não dá. Talvez o de 2024 já Fogueira. Talvez o de 2024 já não dê para esse próximo. Não, com porque certeza. teve alteração da Lei Maria da Penha. E tem que estar entendeu? atualizado, né? Exatamente. Tem que estar atualizado. Mas assim, e eu quero saber o seguinte, você fez a primeira fase no 8º semestre. Exato. Você contou para alguém em casa que você ia fazer? Não contei, doutora. Acredita? Eu dou um Não conselho contei. para não contar, porque a pressão é tão grande, né? Exatamente. E aí depois, quando você chegou e falou, passei, como foi a reação dos seus pais, dos seus amigos? Sim, inclusive a senhora falou sobre pressão, né? É um ponto que talvez seja importantíssimo a gente tratar, é a questão da ansiedade, né, nos alunos. Porque a primeira coisa que eu fiz foi decidir que eu iria fazer o 42º exame. Fui lá, fiz a prova, não tinha ansiedade nenhuma, doutora. Por que eu não contei para ninguém? Entendeu? Eu estudei ali. Fiz uma revisão muito boa, claro. Tirei uma nota muito boa. Foi no aulão Exatamente. que disseram tudo que ia cair. Exatamente. Fui no aulão ali no qual eles passaram pontos importantíssimos, assim, os pontos que a FGV mais cobra. Então, eu me senti muito, muito tranquilo, sabe? Fui pra prova sem pressão, sem sabe aquele sentimento de que você deve pra alguém? Eu não tive aquilo, entende? Então, eu fui sem ninguém saber. Fiz a inscrição sem ninguém saber. Nem minha mãe sabia.
Eu só fui levar... É o ideal. Eu só fui levar o resultado pra minha mãe. Da primeira fase, eu digo, né? Como que foi? Como que foi? Nossa, é emocionante, é emocionante. Claro que a primeira fase, a gente tem que dar uma controlada na família, né? Porque o pessoal já pensa, caramba, eu falo nem primeira conta, mas fase. não tem jeito, cara. Você passa, é uma felicidade grande demais. Mas exatamente. a OAB é quando? Quando que recebe a carteira? E a carteirinha? Calma, Daqui foi só a primeira fase. Calma. É 50% do processo. Aí, resumindo, minha mãe ficou mega feliz, mega feliz. Aí eu expliquei pra ela, calma, sem choro, inclusive, que ainda tem a segunda fase. Quando tiver a segunda fase, que eu já tiver aprovado, aí tudo bem, aí pode chorar, pode ficar feliz, pode me levar pra sair, né? Mas na primeira fase é isso. Inclusive, é uma coisa importante também que a gente tava falando ali, passou na OAB, mantenha a humildade, mantenha a calma, mantenha a sensatez, entendeu? Se der conta, é melhor nem contar ainda. Exatamente, se der conta, melhor não contar ainda, porque a segunda ansiedade. Fase também é um desafio, doutora. Muito sem grande. sombra de dúvida, é uma coisa, a prova, o professor do Guzmão estava falando ali fora, que é uma prova que você tem que tirar tudo da sua cabeça. Você tem que ter ali criatividade, você tem que ter mão. Eu cheguei a ficar com a mão calejada de tanto escrever, Graças a Deus. doendo de tanto escrever, então é um desafio muito grande também, não subestime a segunda fase, porque é uma prova difícil e tem que ter calma. Passou na segunda fase, não quer dizer que você é advogado, você tem que passar na segunda fase ainda. É claro. Então, paciência. Agora você já passou. Se preparar, exatamente. Agora tem que estudar um ano, hein? Vai ter que estudar ainda para terminar. Tem que terminar a faculdade agora. Beleza. Aí, sobre a questão da ansiedade, né? A questão da ansiedade, na nossa turma, por exemplo, eu percebi que muita gente, o principal problema era a ansiedade. Principal. Tem muita gente, inclusive, doutora, que tem a capacidade total de passar ali. Eu conheço gente que faz, exatamente. Passa e você fala, como assim? Pessoa inteligente, pessoa que sabe o conteúdo, estudiosa, sabe até mesmo explicar o conteúdo para você, mas chega no momento da prova, a pessoa tem um nível de ansiedade tão grande que ela não consegue fazer a prova, ela não consegue externalizar aquela ideia dela. E acaba sendo um principal ponto, assim. Tanto é que é uma coisa importante a tratar. Aqui na Uniprocessos, inclusive, a gente tem um núcleo de apoio psicológico, né? Com a professora Simone, que é muito importante. Ativo, exatamente. E atuante. E ajuda muito. Exatamente, ajuda muita gente. Muito. E, assim, é uma dica que eu dou. Quem tiver esse nível de ansiedade, né? Antes da prova ali, 1 mês, já começa a fazer um acompanhamento psicológico, já procura aqui a professora Simone também, que é uma professora excelente. Excelente. Né? Um conhecimento absurdo também de grande. E não conta pra ninguém. E tentar evitar contar pras pessoas, não né? Não conta, porque Exatamente. você vai fazer a prova, principalmente para quem tá no 8º, no 9º, no 10º, ninguém vai te cobrar para você fazer a prova. Não existe cobrança. Então, exatamente. você faz a prova, né? É você e você. É você e você. Exatamente. E existem técnicas, e por isso que a gente fala, né? Que o OAB não tem mistério, tem curso. Tem curso, exatamente. Porque você acertou, caramba, muito. Mas, se você fizer 40 questões, já passou. Se você acertar 60% da segunda fase, da sua prova da segunda fase, também já está aprovado. Então, o que você tem que fazer? Tem que ter técnica mesmo, técnica de estudo, fazer as provas anteriores, estudar mais aquelas que vão te dar um pouco mais do que 40 questões, né? E principalmente, desde sempre, tá focado. O que eu vou fazer a segunda fase? Que é essa matéria que você escolheu, por exemplo, penal, você já tem que estar estudando a primeira fase para a segunda fase para chegar lá. E chegou, né, Samuel? Graças a Deus. Tranquilo e calmo. Tranquilo e calmo. Já passeou, já festejou, já comemorou. Com certeza, nossa, demais. Claro que a carteirinha só vem em dezembro, janeiro, mas né? Você já deu entrada lá na OAB, né? Não, ainda não, doutora. Tem que dar a entrada. Eu vou Eles levar vão te dar o certificado de aprovação. Que legal, não sabia. O certificado consegue pegar. Você pega o seu certificado e depois... Pensava que eu só iria lá no final da faculdade, em dezembro. Pode, você tem um prazo, né? Interessante. Não, mas você vai e faz logo. Não, com certeza. Oxi. Já vou procurar saber, tá vendo? Não, a gente sai daqui, tá vendo, gente? A gente vai sair daqui direto para a secretaria. Para pegar toda a documentação para poder dar entrada. Do 9º semestre, comprovando. E um outro ponto também que a senhora comentou é que o pessoal pode fazer no 8º.
pessoal pode fazer no oitavo. Quem tiver no oitavo, sinta-se à vontade para fazer, entendeu? Vale a pena, né? Vale a pena porque você faz no oitavo semestre, passando, você tem o resto do ano inteiro. Se não passar, ainda com a tranquilidade na cabeça. Exatamente. Para quem quer concurso que nem eu também, claro que eu adoro, eu acho muito bonito a profissão de advocacia, pretendo advogar, inclusive. Atuo não, presto serviços de estágio para um escritório de advocacia, eu acho incrível, mas também gosto da área de concursos. Mas você pode ser um procurador. E o próximo ano, quem sabe, né? Exatamente. Delegado de polícia, promotor de justiça, né? Tem vários. Exatamente. Tem que terminar a faculdade e continuar fazendo pós-graduação, porque você ganha título, né? Que o pessoal esquece que tem prova de título. E cai várias posições. E atividade vale como atividade jurídica, né? A pós-graduação. Também. Né? E atuar no nosso núcleo. Aqui, inclusive, tem várias pós-graduações boas também. Tem até mestrado, se eu não me engano, né? Tem mestrado também. Excelente. Tem pós-graduação, porque você vai ganhando prática jurídica. E atuar, que a gente sempre tem um edital em que a gente seleciona os alunos para atuarem como voluntários no NPJ, mas que é muito importante, porque aprende, né? Ah, sim. No núcleo de prática jurídica, né? Aprende. Mas você ainda está no núcleo de prática jurídica, você ainda está no nono tenho semestre. Que fazer, exatamente. Que maravilha, adoro. Questão de núcleo de prática jurídica é uma coisa interessante que eu, até rapidamente sobre a minha experiência, núcleo de prática jurídica foi uma coisa que mudou a minha vida. O núcleo de prática jurídica moldou muito do advogado que eu sou hoje. Por conta justamente de uma questão de aprender a ter uma coisa que é importante para o advogado, que é o jogo de cintura. Aquele tipo de coisa que jogam no seu colo imediatamente. E você tem que responder imediatamente. E tem que voltar agora. Então, tem que voltar agora. Né? E isso aí foi uma coisa vai acontecer em qualquer carreira jurídica, pública ou privada, que você vai atuar. Qualquer uma. E coisas que tô na audiência. É aqui agora. O juiz mandou, você tem que devolver. Jogou a bola, você tem que quicar de volta. Vai deixar passar? E tem que ser agora. Às vezes, até repentinamente, você não deu tempo nem de estudar o processo. Núcleo de prática jurídica foi uma coisa que me ajudou muito nisso. É muito importante. E aprender a ter o que a gente chama na atuação da advocacia, de ter o olho clínico, né? Então, às vezes você tem pouco tempo para falar, o tamanho do processo. Isso assim, na época que a gente usava aquele processo chamado físico, né? Foi assim que a minha vida começou. Eu vou olhar um processo desse em 5 minutos, como? Vou olhar o processo todo? Lógico que não. Mas ter o olho clínico de falar, nessa peça, eu consigo saber o que eu preciso para agora falar alguma coisa. É claro. E no núcleo de prática jurídica foi a salvação disso. Me moldou muito nesse ponto. E acho que é até importante de ressaltar também uma questão de fator psicológico. Desde que eu comecei com o exame de ordem na vida, dar aulas para o exame de ordem, eu sempre digo, 75% da sua preparação é o fator psicológico. Exato. Por isso que eu falo também, não conte para ninguém. Pois porque isso é mais uma lenha na fogueira da ansiedade, né? É mais uma lenha na fogueira da pressão, e fica aquela... quando eu percebo alunos, a gente teve uma aluna aqui há um ano, talvez, que ela tinha uma ansiedade muito forte a ponto do descontrole pesado, e já na sala de aula o descontrole. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu sempre tive esse feeling, né, com os alunos de olhar e falar, vamos fazer o seguinte, sempre nas primeiras aulas eu falo isso, mas de antes, igual que eu falo, vamos fazer o seguinte, vamos procurar um profissional que possa te ajudar, entendeu? Porque você tá aqui com preparação suficiente, tá bem preparado e tudo mais, só que a hora que a prova exige, que você senta lá e fala que a prova eu vou fazer agora, se o psicológico desandar, o que você sabia perdeu o valor. Perdeu. Não, some. Perdeu o valor. Some. Né? E o fator psicológico é muito, muito importante. E olha que eu disse 75%, porque realmente ele é a maior parte da preparação. Com certeza, professor. O resto é o que você treinou. Eu acho até que é mais, mas... Porque é muita coisa, né?
Mas, gente, nós estamos terminando nosso tempo. A gente tem que marcar outros podcasts para falar, porque tem muita coisa. Bastante Parabéns assunto. pela sua ousadia, né? Muito obrigado. De fazer, porque você estava no 8º semestre e falou, vou fazer. Né? Quer dizer, não vai perder nada, porque tem muito aluno que acha que é bobagem. Não é, né? Vale a pena, com certeza. Vale a pena. Vale a pena, né? E tendo, claro, professores bons ao seu lado, estudando bastante em casa, né? A pessoa consegue, com certeza. E principalmente porque o conteúdo tá fresco na cabeça. É esse momento que a pessoa tem que aproveitar que o conteúdo tá fresco na cabeça e dar o primeiro tiro, vamos dizer assim. Entendeu? Maravilha, Samuel. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado, doutora. Né? Muito obrigada por você estar aqui falando para todo mundo com a sua experiência. Isso é muito importante, né? Para todo mundo que está assistindo, para o aluno que está se predispondo, que está em dúvida se faz, se não faz no 8º, no 9º semestre. Isso é muito importante. Mais ainda, que é possível passar com certeza. Estudando, que eu falo que eu tenho que estudar desde o primeiro dia de aula, da faculdade, né? Até... Agora não mais tanto, mas você não vai estudar para concurso. Brincadeira. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada, professor Guzmão, pela parceria de sempre, pelas falas, pelas dicas, né? Lembrando que a gente vai deixar aí embaixo a próxima turma da 2ª fase. Nós estamos ainda em andamento da primeira fase. Ainda dá tempo de vir, porque os professores fazem revisão, vai ter o aulão, mas o curso da 2ª fase vai estar aí no descritivo de Direito Penal e também tributário, para quem quiser fazer tributário. Mas o crime compensa, né? Compensa para nós advogados, com certeza. É que eu brinco com o crime compensa, sabe, Samuel? Brincadeirinha. E é isso, gente. Nós estamos terminando mais um podcast. Nossa, a alegria aqui encheu todo esse ambiente, né? Com a alegria do nosso aluno Samuel, que ainda nem se formou e já é advogado. Exato. Já passou na OAB, e o nosso querido professor Guzmão. E é isso, gente. Dê um like aí se você curtiu. E lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio. E até o próximo podcast.